Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do Senhor sejam com você em nome de Jesus. Nós estamos estudando a série O Cristão em Amadurecimento. O nosso objetivo é aprender a caminhar em obediência a Deus e confiar nele. Certamente essa decisão nos ajudará a navegar no abismo sem fundo das incertezas que nós nos deparamos todos os dias da nossa vida. Por isso que nós escolhemos esse tema, o cristão em amadurecimento. Mas, será que você já refletiu, já pensou qual o significado de sermos cristãos em amadurecimento? A primeira coisa que nós precisamos observar é que nós não estamos completos, concluídos. Nós estamos em obra, em andamento. Esse ano nós estaremos comemorando, na próxima quinta-feira, dia 31 de outubro, 508 anos da Reforma Protestante. E quando nós pensamos a Reforma Protestante, nós imaginamos algo que está sendo reformado, algo que não está concluído, algo que está em andamento. Da mesma forma é a nossa maturidade espiritual, o nosso amadurecimento. Nós estamos em andamento, a nossa vida está ainda a ser concluída no que diz respeito à nossa intimidade, à nossa vida com Deus. Sabemos que a maturidade é um processo natural de toda pessoa. Nós nascemos, nós crescemos, nós amadurecemos e um dia nós morremos. O tempo, as experiências vividas, os conhecimentos adquiridos, os hábitos cultivados e as transformações que acontecem no nosso corpo cooperam para o nosso desenvolvimento ao longo dos anos. Isso traz amadurecimento, maturidade. Mas há também um sentido bíblico acerca da maturidade, em especial da maturidade espiritual. Amadurecer em Cristo caracteriza-se pela incorporação de valores, do crescimento no discernimento entre o bem e o mal, e um caráter moldado pela fé, amor, humildade e serviço aos outros. Quando nós pensamos e falamos acerca de amadurecimento, de maturidade espiritual, nós estamos pensando num processo contínuo de nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. E isso se dá através da obediência da palavra, da influência do Espírito Santo na nossa vida, da prática de boas obras, e não pela busca da perfeição humana, até porque nós nunca alcançaremos neste corpo a perfeição humana, sempre incorreremos em pecado. Podemos, como convertidos que somos, sermos pecadores regenerados, mas o pecado ainda tem influenciado a nossa vida. À medida que amadurecemos, começamos a pensar de forma diferente. Acredito que cada um possa lembrar, por exemplo, de algum momento da sua adolescência, da sua juventude, e para alguns até mesmo na sua fase adulta. E veem que durante essa jornada, essa caminhada, o quanto você mudou. Não apenas fisicamente, mas intelectualmente, você agregou novos conhecimentos, você adquiriu coisas novas. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração: quando eu era menino, falava como menino, quando cheguei a ser homem, abandonei as coisas de menino. Imagina só, você com seus 20 e poucos anos, seus 30, 40, chupando ainda bico, quando você chupava quando criança. É uma coisa totalmente sem sentido. Tem coisas que a gente vai deixando, que a gente vai abandonando. Eu sei, queridos, que a vida pode ser difícil, e ela é difícil. Coisas inesperadas acontecem, de repente, você sente o tapete sendo puxado debaixo dos seus pés. E como cristãos, nós não estamos imunes às tempestades da vida. Porém, podemos enfrentá-las porque temos Cristo como nosso protetor, como nosso Senhor, como nosso mestre, como nosso libertador, como nosso Salvador. À medida
que os ventos das tempestades sopram sobre a nossa fé, e apesar das dificuldades que todos nós venhamos a passar, por mais fortes que sejam os ventos bravios, continuamos firmes e crescendo em amadurecimento em Jesus. Começamos a nos parecer mais com Cristo. O próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, ele fala, por exemplo, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, por isso que eles não se aproximam da luz. Mas nós, que somos da luz, precisamos nos aproximar cada vez mais de Cristo, para que aquilo que é espúrio, aquilo que não agrada ao Senhor, seja percebido, seja reconhecido, mas também seja abandonado. O amadurecimento, amados, é um processo constante ao longo da vida cristã. Não é pelo tempo de membresia de uma igreja. Às vezes tem pessoas que com bem menos tempo que outras já mostram maturidade espiritual. Não é questão de tempo de você ser membro de uma ou outra igreja, mas é a sua vida com Deus, é a sua intimidade com Deus, é a sua dependência de Deus. Nessa série de estudos, nós observamos que o cristão em amadurecimento desenvolve uma esperança no céu. Esse foi o tema, se não me engano, da presbítera Fátima. O cristão em amadurecimento investe na oração e nas escrituras, ministrado pelo presbítero Cleiton. E na próxima terça-feira, o cristão em amadurecimento zela pela obra de Deus, vai ser ministrado pelo presbítero Eduardo. Nessa noite, nós aprenderemos que o cristão em amadurecimento busca uma piedade genuína. E essa piedade, amados, é um pilar para que cheguemos à maturidade espiritual, à estatura do varão perfeito que é Jesus, e com isso uma maior intimidade com Deus. Assim, quero convidar você a abrir sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, nós vamos ler os versículos 25 a 28, acompanhe a leitura dessa passagem. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Glória a Deus. Amados, para nós entendermos melhor esse texto que fala de purificação, estatutos, juízos, é necessário nós voltarmos um pouco na história do povo de Israel. O Antigo Testamento nos mostra que Deus firmou uma aliança com Israel, e aquela aliança, diz o texto sagrado, que se Israel cumprisse as condições da aliança, obedecendo à lei, receberia bênçãos, a sua descendência também seria abençoada. Porém, se Israel não cumprisse a aliança e desobedecesse a lei do Senhor, Deus removeria a sua bênção, e Israel seria amaldiçoado. Deus firmara essa aliança com o povo de Israel. No tempo do profeta Ezequiel, passado centenas de anos desde que Deus celebrara aquela aliança com o seu povo, ainda sob a liderança de Moisés, já nos dias do profeta Ezequiel, nós encontramos exatamente o resultado da desobediência. Israel, ele não cumpriu a sua parte da aliança, não obedeceu à lei, caiu em rebelião, em idolatria, em pecado. Não demonstrou amor a Deus, ao contrário, passou a adorar ídolos, falsos deuses de outras nações. Não demonstrou amor ao próximo, mas se tornou violento, cruel com o próximo. Em Ezequiel, capítulo 36, nos versos 16 e 17, Deus confronta Israel sobre o seu pecado, porque mesmo que Deus tenha feito uma aliança com Israel, aonde essa aliança tenha sido testemunhada pelo povo, e ali se manifestou o amor de Deus, o cuidado de Deus pelo seu povo, esse povo abandona
a Deus. Esse povo dá as costas para Deus, mesmo depois de tudo que Deus fizera. Eles receberam uma terra que não era sua. Eles conseguiram vencer gigantes, exércitos inimigos, e Deus agiu de uma forma poderosa. Mas apesar de todo o cuidado de Deus, apesar de todo o agir de Deus, aquele povo havia se afastado do Senhor. Israel arruinou a sua bênção ao contaminá-la com adoração a ídolos e com derramamento de sangue. Aquele povo se mostrou rebelde, idólatra e murmurador. Israel pecou e mereceu o castigo. Por causa disso, Deus permitiu o cativeiro de Israel. Eles foram tirados da terra que o Senhor lhes dera, Canaã, e foram levados para uma terra distante, para a terra dos seus dominadores, Babilônia, conforme está lá em Ezequiel capítulo 36, versículos 18 e 19. Isso aconteceu, queridos, porque eles não cumpriram sua parte da aliança. Toda vez que nós quebramos alianças, nós temos consequência desses nossos atos. Isso quer seja com relação à aliança conjugal, isso quer seja com relação a uma aliança de compromisso que fazemos com relação ao trabalho ou alguma outra coisa. Há consequências. Não foi diferente para com o povo de Israel. E o que Deus desejava para o povo de Israel não era simplesmente que eles apresentassem seus sacrifícios. Não era simplesmente que eles guardassem as suas festas. Mas em especial, que aquele povo alcançasse a maturidade espiritual. É isso que o Senhor deseja também para nós hoje. Nós enquanto igreja. E isso, amados, não acontece da noite para o dia. Não é no estalar de dedos. Requer investimento, determinação, obediência. Infelizmente, é muito mais fácil termos uma atitude de dar as costas para Deus, de nos afastarmos de Deus, de nos rebelarmos com Deus, do que nós obedecermos ao Senhor. Que nós possamos aprender com os erros do povo de Israel, e nos voltemos em confiança ao Senhor, sabendo que Deus não rejeitará um coração quebrantado e contrito, e não desprezará um coração humilde e arrependido. Pode ser que você esteja aqui nessa noite, e na sua jornada, na sua caminhada, você perceba coisas que não agradam a Deus, que têm entristecido o coração de Deus. Mas se lembre, você pode mudar de direção, você pode abandonar aquilo que não agrada ao Senhor. E essa é uma decisão pessoal, é uma decisão que o marido não toma pela esposa, que o pai não toma pelo filho, é uma decisão que cada um de nós precisa tomar. O cristão em amadurecimento, ele busca uma piedade genuína. Mas, pastor, o que é piedade? Para os antigos romanos, a piedade era uma das virtudes mais elevadas, pois unia as famílias e, em última análise, unia toda a sociedade em amor, lealdade e um dever compartilhado e recíproco. A piedade é como se fosse uma liga para manter as pessoas unidas, mas não só debaixo de um mesmo teto, debaixo de uma mesma nação. Para os cristãos, piedade significa confiar e amar a Deus, seguindo os seus mandamentos. Piedade é a evidência de uma fé sincera. Piedade é uma devoção a Deus por meio das nossas ações. Não é simplesmente dizer que ama, mas que mostra-se através das suas atitudes, através da sua vida, dos seus pensamentos. A piedade é o reflexo do nosso compromisso com Deus, por meio da oração, da adoração, da bondade, da caridade, da humildade e da misericórdia. Piedade demonstra a nossa reverência a Deus, revelando a nossa devoção a Ele. Hoje, nós precisamos perceber o nosso grau de reverência a Deus. E eu não me refiro apenas à questão de estar conversando, brincando, ou no celular, ou coisa do gênero. Mas é o que nos traz a presença do Senhor. Será que o que me traz a presença de Deus é apenas o hábito de vir à igreja?
É simplesmente o desejo de rever alguém que há muito eu não via? Eu preciso entender que o ato de cultuar a Deus, ele é o mais importante na minha vida. É claro que eu posso fazer isso no meu lar, e devo fazer, mas o momento corporativo, o momento de igreja, ele é essencial, enquanto comunidade cristã. A piedade, queridos, como Paulo diz, lá em 1 Timóteo 4,8, ele diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Ou seja, quando nós vivemos como crentes piedosos, nós não vivemos apenas para o presente, mas olhamos para o futuro, para a nossa vida futura com Deus. Mas vocês observam que no título da nossa mensagem nós usamos a expressão piedade genuína. E isso, queridos, nós fizemos para diferenciar da falsa piedade, também conhecida como religiosidade. Eu acho que vocês se lembram, no trato de Jesus com os fariseus, que Jesus os chama de religiosos. Eles tinham uma falsa espiritualidade, uma falsa piedade. Por quê? Porque eles vislumbravam apenas a aparência. Eles demonstravam uma certa espiritualidade, mas essa espiritualidade tinha a finalidade de revelar a sua superioridade aos demais. Eles eram religiosos, eles eram preparados, eles estavam mais próximos de Deus do que a maioria, ou até mesmo para serem aceitos pelos outros, inclusive ter um aparente progresso ministerial, porque quanto mais ar de espiritualidade, de piedade eu passar, mais eu vou ser aplaudido. Se eu chego aqui no púlpito e já começo aqui a mudar a voz, as lágrimas começam a correr, um verdadeiro exercício teatral de encenação, pode ser até que eu consiga, de alguma forma, chegar ao coração de alguém, mas eu jamais chegarei ao coração de Deus, se as minhas atitudes, se o meu agir for simplesmente uma falsa piedade, uma espiritualidade farisaica. Meu propósito nessa noite é caminhar com você e levá-lo a entender como você pode amadurecer buscando uma piedade genuína. E em primeiro lugar, queridos, para nós buscarmos o nosso amadurecimento através de uma piedade genuína, nós devemos ser purificados por Deus de todo o pecado. Isso é algo que todo filho de Adão e Eva neste mundo caído precisa, uma purificação completa do pecado. Às vezes as pessoas pensam que podem realizar isso de uma forma meramente pessoal. A ideia de que mesmo tendo vivido pecaminosamente antes, podem reformar seus caminhos, pelos seus próprios esforços, e até mesmo fazer melhor do que os outros. Alguns tentam virar a página, mas mesmo que os seres humanos caídos pudessem passar por uma reforma, jamais poderiam se purificar de toda a culpa pelos pecados que já cometeram. Podemos deixar de beber, podemos deixar de fumar, podemos deixar de nos prostituir, porém, queridos, a mancha do pecado sempre vai nos acompanhar. A marca do pecado, da culpa, sempre vai estar sobre nós. Deus não se contenta com uma mera reforma superficial na vida das pessoas, e uma reforma profunda, somente o Espírito Santo pode realizar. Somente o Senhor perscruta a nossa mente e o nosso coração para saber aquilo que precisa ser mudado. Pode ser até que nós tomemos boas decisões na vida, nos afastando de coisas que nós sabemos que não agradam a Deus. Mas na história humana, nós vamos perceber que nenhum homem conseguiu se afastar completamente do pecado. Somente Jesus, Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele que é sem pecado, é que pôde trazer a esperança de uma nova vida para cada um de nós, meros pecadores. Nada, além disso, pode fazer com que um pecador seja bem-vindo
aos olhos de Deus e torná-lo são e curado com a sua alma. Qualquer coisa menos do que isso não seria uma piedade genuína. É por isso que aqui no versículo 25, Ezequiel diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Aqui a gente poderia fazer até mesmo uma analogia ao momento do batismo. No batismo, nós descemos as águas e o propósito ali não é um banhar para limpar uma sujeira, mas é um símbolo do nosso estado de morto e agora sair das águas com uma nova vida em Cristo Jesus. E o sentido que nos é colocado aqui é exatamente esse: a água que purifica, a água que limpa. Deus providenciou, amados, o cumprimento integral desta promessa, a purificação completa de todo o pecado. Quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, não apenas os pecados passados foram perdoados, mas todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Porém, isso não nos avaliza a continuar fazendo do pecado uma prática. O pecado sempre precisa ser uma exceção na nossa vida. É por isso que lá em Hebreus capítulo 9, versos 13 e 14, o autor dessa carta diz: se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O autor aqui aos Hebreus faz uma analogia com sacrifícios do Velho Testamento, e ele diz: se em algum momento o sangue de bodes e touros foram aspergidos, foram lançados sobre os contaminados e os santificaram, muito maior poder tem o sangue de Jesus sobre a nossa vida. É por isso, queridos, que quando participamos da ceia, quando nós apresentamos o vinho como símbolo da nova aliança, do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos participar desse momento de forma indigna. Nós somos chamados a uma reconciliação com Deus. A mensagem que nos é apresentada sempre é essa: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, e que se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, conforme está lá em 1 João capítulo 1, verso 5. Precisamos, queridos, assumir um compromisso de uma vida piedosa, de uma vida santa com Deus. Há um ditado que diz assim: crente Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo. Mas, queridos, isso é uma afronta para o nome do meu pai, que era Raimundo e era crente, graças a Deus, e ele tinha os 2 pés firmados no Senhor. Nós precisamos entender, amados, que o Senhor nos chamou não para estarmos enamorados com as coisas do mundo, mas para vivermos intensamente aquilo que o Senhor nos tem colocado na nossa responsabilidade. E isso significa ser purificado por Deus de todo o pecado, ser lavado por Ele com água pura. E aqui a água, a gente pode lembrar-se de Jesus dizendo que Ele é a fonte da água, que jorra, que limpa, que purifica. Vocês se lembram daquela mulher samaritana, que saía todos os dias para pegar a água, e Jesus disse: se tu soubesses quem é aquele que te apresenta a água, ela mudaria totalmente de perspectiva, porque a vida dela ainda estava presa ao seu passado, àqueles com quem ela havia casado anteriormente. Queridos, às vezes tem coisas do nosso passado que estão nos amarrando, que estão nos impedindo de prosseguir, mas eu quero te dizer nessa noite, que se você tem o desejo de ter um amadurecimento, um crescimento, você precisa saber que o Senhor te purifica de todo o pecado. Não há pecado que não possa ser perdoado por Deus, diante de um coração arrependido. Mas não somente isso, amadurecer buscando uma piedade genuína também deve fazer você receber um novo coração de Deus.
Em Adão e por causa de Adão, nós nascemos com um problema cardíaco espiritual. Nosso coração inclina-se à rebelião contra Deus. Isso é consequência do nosso pecado. Como diz lá em Jeremias capítulo 17, verso 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se nós formos honestos, o potencial pecaminoso do nosso próprio coração surpreende até nós mesmos. Muitas vezes as pessoas, queridos, tentam compensar um coração mau por meio da religião, mas Deus não aceita isso. Lá em Isaías 29:13, o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Deus rejeita essa religiosidade, Deus rejeita essa falsa piedade. O que Deus deseja de cada um de nós, queridos, é que nós possamos ter esse coração de carne. Deus deseja que essa mera religião artificial, externamente, com um coração caído e rebelde, aonde apenas se vive da aparência, seja totalmente transformado. O próprio Senhor Jesus certa vez disse, falando acerca desse assunto de ritualismo religioso: é igual sepulcro caiado, pelo lado de fora tem uma aparência boa, agradável, bonita. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para o cemitério São João Batista, ali no centro da cidade, ainda criança, eu fiquei assim impressionado, menino pobre. E aí cheguei ali no São João Batista, aqueles mausoléus de granito, umas coisas tão bonitas, tão cuidadas. Naquele tempo ainda eram cuidadas, né? Era o cemitério assim da alta sociedade, da nata de Fortaleza. Eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa bonita. Mas, amados, lembrando de Jesus falando de sepulcro caiado, vem sempre essa imagem. De fora parece uma coisa muito bonita, muito bela, mas dentro o que tem é o corpo em putrefação, são vermes comendo um corpo morto, é algo que não tem vida. Infelizmente, amados, nós observamos que hoje há muitos que ainda estão com o coração de pedra. Deus não se contenta com o mesmo coração de sempre em nós. Ele não aceita quando tentamos tornar o nosso coração endurecido um pouco mais religioso, como se a nossa religiosidade pudesse maquiar a nossa intimidade ou a nossa falta de intimidade com Deus. O Senhor não aceita nada além de um transplante de coração espiritual. E isso, queridos, Ele faz muito bem. Lá em Ezequiel capítulo 36, verso 26, Ele diz: dar-vos-ei novo coração e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Um coração que não é mais duro para com Ele, mas um coração que agora está inclinado para Deus. Isso significa receber de Deus um coração totalmente novo. Mas além de ser purificado por Deus de todo pecado, além de receber um novo coração, para amadurecer buscando uma piedade genuína, você deve ser fortalecido para viver uma vida que agrade ao Senhor. Veja aí o versículo 27, diz: porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Às vezes as pessoas resolvem viver como Deus quer que vivam, com base em suas próprias habilidades, elas decidem viver uma vida melhor. Todos nós, é claro, devemos nos esforçar para agradar a Deus, devemos buscar uma vida santa, uma vida piedosa, mas quando nós estabelecemos regras, normas, mandamentos, achando que isso que nós criamos vai agradar a Deus, vai ser uma grande decepção. Eu lembro que eu sempre pregava a minha família na nossa casa. Nós morávamos várias casas conjugadas, o mesmo quintal, e quando chegava sábado à noite, chamava a parentada toda e pregava para eles. Graças a Deus eles sempre foram muito receptivos à palavra. E numa dessas mensagens, a minha irmã
aceitou Jesus. E aí, depois da conversão dela, eu disse assim: olha, agora você é crente. Agora você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer... Foi uma relação tão grande de coisas que ela não podia fazer, que ela não foi para a igreja, não quis saber do evangelho, não quis saber de nada, né? Ao invés de eu atrair para Deus, eu fiz foi afugentá-la, porque eu coloquei tanto peso sobre a vida dela, né? Eu não tinha maturidade ainda, não tinha sabedoria. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a minha irmã anos depois se reconciliou, né? Hoje é uma serva do Senhor, serve lá na igreja de Leade do Parque Rio Branco. Mas queridos, às vezes as nossas normas, as nossas regras, quer sejam para nós, quer sejam para os outros, ao invés de atraí-las para Deus, faz com que elas se afastem. Na busca de uma piedade genuína, lembre-se, Deus não nos confia os nossos próprios esforços para viver a vida que lhe agrada. Ele não nos deixa entregue a nossa própria capacidade de viver de acordo com os seus mandamentos. Ele não depende da nossa determinação de viver uma vida santa diante dele, porque senão nós não viveríamos essa vida. A piedade genuína significa que ele não apenas nos purifica dos nossos pecados, mas também nos concede poder de querer e realizar tudo segundo a sua boa vontade. Não é um esforço próprio meu, não é mérito meu, é a ação de Deus na minha vida. É por isso que eu preciso orar pedindo que Deus me fortaleça, que Deus me ajude a vencer os pecados, que Deus me ajude a sair daquilo que Ele não se agrada. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versos 1 a 4, ele diz assim: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós outrora andávamos segundo a carne, mas hoje nós andamos segundo o Espírito. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, porque quem nos capacita, quem nos fortalece é o Senhor. Não é mérito seu. Você jamais vai poder chegar na presença de Deus e dizer: olha, Senhor, eu consegui, eu fiz. Nós não conseguimos nada, queridos. O que nós conseguimos é cair, é fraquejar, é pecar. A busca por uma piedade genuína significa que Deus faz com que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habite permanentemente naqueles que Ele salva. Você é templo, você é morada, você é casa do Espírito Santo. Como você tem cuidado dessa casa? Você tem permitido que maus pensamentos, você tem permitido que palavras grosseiras, que atitudes insólitas tenham sido práticas na sua vida? É Deus que capacita você a viver como Ele deseja, e faz isso pela capacitação do Espírito Santo, para que você ande de acordo com a sua palavra. A transformação completa na vida de uma pessoa traduz em ação a própria ação de Deus na nossa vida. É nós sendo trabalhados, Deus agindo em nós, mas também Deus agindo através de nós, porque nós somos tanto agentes como sujeitos da ação de Deus. Deus age na nossa vida, mudando aquilo que precisa ser mudado, ser transformado, ser restaurado, às vezes até mesmo ser retirado. Mas também Deus nos usa como agente de transformação, para abençoar outras vidas, para estar cuidando de outras vidas, para estar ensinando outras vidas, para estar sendo exemplo para outras vidas. E por último, amadurecer buscando uma piedade genuína. Você também receberá uma nova identidade no relacionamento com Deus. Deus prometeu que depois de chamar seu povo de volta para si, de restaurá-lo, depois que Ele pela graça os lavou de todos os seus pecados, depois que Ele os colocou um novo coração e um novo espírito, depois que o Espírito Santo passou a residir permanentemente neles, Deus os capacitou a viver de acordo com a vontade dEle. É por isso que lá no versículo 21 ele diz: habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei
o vosso Deus. Queridos, essa transformação, ela não é meramente uma coisa que é reinventada por nós mesmos. Essa é uma questão, queridos, que nós precisamos entender, que não é simplesmente uma reorganização da agenda, não é simplesmente uma repaginada, não é simplesmente uma mera reforma apresentável, não. É uma transformação profunda, é algo que acontece na vida de homens e mulheres decaídos, homens e mulheres que se rebelaram contra Deus, homens e mulheres que estavam afastados dos caminhos do Senhor, e que jamais seriam aceitáveis aos seus olhos, mas quando o próprio Deus transforma alguém, essa pessoa se torna uma pessoa completamente nova, com uma identidade completamente nova, e que entra em um relacionamento completamente novo com Ele. É por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você não pode olhar para o passado com um ar saudosista. A gente pode ter memórias, a gente pode ter lembranças da infância, da adolescência, da juventude, mas nós não podemos ficar enamorados pelos pecados que um dia já cometemos. Precisamos saber que deles nós nos afastamos. E é por isso que o próprio Senhor diz que eles foram lançados no mar do esquecimento. Deus já se esqueceu deles. Por que que nós queremos reavivá-los na nossa memória? Não somos, queridos, mais estranhos e forasteiros para Deus por causa dos nossos pecados. É como Paulo coloca lá em Romanos capítulo 8, versos 15 a 17. Porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Vocês se lembram quando o pastor Júnior estava pregando aqui no último domingo, e ele falou acerca dessa expressão? Queridos, é uma expressão que indica intimidade com Deus. É algo que mostra, que denota a nossa dependência a Deus. E aí, Paulo diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos agora filhos de Deus. Não mais somos filhos do diabo, não somos mais escravos do pecado, nós somos agora filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amados, quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos áreas que estão sendo ameaçadas pelo inimigo, áreas às vezes que nós mesmos temos abandonado a própria sorte, precisamos entender que nós precisamos investir para que a nossa vida seja uma vida totalmente transformada pelo poder de Deus. Entenda, amados, que na Bíblia nós somos instados a buscar uma piedade genuína, para assim amadurecermos, para assim crescermos na intimidade com Deus. A piedade é devoção a Deus, mas ela deve ir além da superfície. Eu lembro, antes da minha conversão, a ideia que eu tinha de Deus, ou a ideia que eu tinha para cultuar a Deus, era simplesmente cumprir a minha obrigação de no domingo ir para aquela igreja. Mas era um mero ritual. Infelizmente, isso aconteceu na minha vida também na igreja evangélica. Em algum momento da minha caminhada, eu deixei de cultuar a Deus, e passei apenas a mostrar para as pessoas que eu estava ali, que eu não estava afastado. Podia não estar afastado dos irmãos, mas de Deus eu estava. Até que eu reconheci, queridos, que eu precisava mudar, que eu precisava de Deus na minha vida, que eu precisava amadurecer, crescer. E isso, amados, não acontece da noite para o dia. É uma jornada, é uma caminhada que leva toda a nossa vida. Haverá um dia que nós não precisaremos mais amadurecer.
E nesse dia, é porque nós estaremos na presença do Senhor, e chegaremos então à maturidade do varão perfeito. Até lá, nós vamos estar nessa jornada. Assim, concentre-se em desenvolver sua caminhada com Deus, e disso fluirá a sua piedade e a sua devoção. À medida que você se aproxima de Deus, Ele o transforma mais e mais. Quanto mais nós nos aproximamos da luz, quanto mais nos achegamos a Cristo, mais identificamos aquilo que precisa ser mudado em nós. Na Idade Média, as pessoas não tinham o espelho que nós temos hoje. Em geral, elas usavam o bronze polido para refletir a imagem. E é claro que aquilo nem sempre era de boa qualidade, a imagem ficava distorcida. Hoje, quando nós nos achegamos a um espelho, nós podemos nos ver. E tem um espelho que são terríveis, que eles aumentam a imagem da gente, né? Aí, meu Deus do céu, aí a gente vê tudo, né? A imperfeição do rosto, a gente vê as coisas, as rugas, aparecem os pés de galinha com maior intensidade. Meu Deus, o cabelo a gente percebe que só tem um aqui, outro acolá, como está fazendo falta. A gente vê com clareza as imperfeições. Amados, nós precisamos nos achegar a Cristo para nós nos percebermos o quanto nós estamos distante dEle, mas o quanto nós precisamos nos aproximar dEle. O quanto nós precisamos crescer, amadurecer, e isso através de uma vida piedosa, buscando essa piedade genuína. Se há alguma coisa na nossa vida que não agrada a Deus, se há alguma coisa que tem nos afastado de Deus, nós precisamos nos ver livre disso. E somente você pode reconhecer aquilo que precisa mudar na sua vida. Às vezes pode ser um pecado de estimação que você tem preservado na sua vida. Às vezes pode ser um hábito, um mau hábito. Às vezes pode ser amizade, com pessoas que te afastam dos caminhos de Deus. E nós precisamos tomar decisão, uma decisão que pode mudar a nossa vida, a nossa história. E se há algo na sua vida que você reconhece, que precisa ser transformada, que precisa ser mudada, ou se tem algo que você pode até desconhecer, você só está recebendo as consequências de tudo isso, e você não sabe o que é, mas peça a Deus que lhe revele e que lhe mostre, para que você possa estar se afastando do mal que tem entristecido o coração de Deus.